Olá. Bem, o nosso vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito da tramitação do PDC, isso é um projeto de sustação do deputado Arnaldo Madeira, eu estou vendo aqui no vídeo, que visa sustar a portaria 1510 do Ministério do Trabalho, de 21 de agosto de 09. Essa portaria é aquela que trata da instituição do REP, o tão comentado relógio eletrônico de ponto. O judiciário passou a aceitar, de certa forma, essa portaria, não entender como inconstitucional, como uma invasão do ministro do Trabalho na competência do Legislativo. E isso motivou algumas audiências públicas perante a Câmara dos Deputados e a consequência foi esse PDC 2839 de 2010 do deputado Ronaldo Nogueira. Ontem, no dia 6 de julho de 2011, está constando do site da câmara.gov.br a seguinte resenha em relação à tramitação desse projeto. É o seguinte, que susta, né, a portaria, nós já falamos aqui, e consta o seguinte, parecer pela aprovação deste e dos PDCs, que são outros que também visam sustar, estão apensados, foram propostos posteriormente. O 2847 de 2010, e ele menciona 4/11, 5/11 e 6/11 apensados. O deputado Assis Melo apresentou voto em separado, não consta o voto aqui nessa resenha. Resultado, aprovado por unanimidade o parecer, apresentou voto em separado o deputado Assis Melo. Bem, o voto do deputado Assis Melo deve ser favorável também, porque foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. O que é que isso significa? Isso é uma aprovação que aconteceu na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. O projeto agora, eu acredito, siga para a Comissão de Constituição e Justiça. O que busca a Câmara dos Deputados, através dessa aprovação, é sustar os efeitos da portaria 1510, com o fundamento de que o ministro do Trabalho invadiu a competência de legislar, a competência de criar novas leis, que essa, obviamente, está prevista na Constituição, é restrita à Câmara. Desde o início que essa portaria foi editada, logo na semana seguinte, nós comentamos aqui e demos uma opinião muito contundente, muito forte, de que o ministro do Trabalho estaria sim invadindo a competência legislativa, que é exclusiva do Congresso Nacional, no caso da Câmara dos Deputados, ou até uma proposição do Senado poderia surgir para mudança do artigo da CLT, o artigo 74, 59 e seguintes, que trata da forma de marcação do registro de ponto. Nós somos contrários a essa portaria 1510 por uma outra razão também, porque ela institui um sistema único de controle de ponto que sucateia todos os sistemas eletrônicos existentes até hoje. Nós defendemos o software que a portaria traz, porque é um software barato e é um software que impede o ajuste sem uma certificação, sem que a pessoa que está modificando o registro se logue e justifique que está modificando. Então o software eu acho que é pertinente. Mas a imposição da compra desse relógio, que é infinitamente mais caro do que os que já existem no mercado, eu sou totalmente contrário. Tem também a questão ambiental, porque passa a usar um papel, e essa história de que essa portaria 1510 visa acabar a fraude no registro de ponto no país. Isso não é verdadeiro, porque basta que o empregado trabalhe sem marcar o ponto e que volte para marcar ou para encerrar a jornada naquele horário previsto e depois ele volta ao trabalho. Então, não vejo isso. Como hoje é permitido o ajuste de todas as formas, apesar do software estar vigorando, mas não está sendo fiscalizado, muitos empregadores fraudam alterando o registro de ponto. Agora, na medida em que existe um relógio que dificulte isso, ele vai alterar, vai fraudar, determinando que o empregado trabalhe sem marcar o ponto. Isso é uma coisa que é incontrolável, porque não existe aparato de fiscalização, de quantidade de fiscais, para que se de manhã cedo esteja nas empresas e ao final do expediente verificando isso. Então fica aqui esse nosso comentário que visa atualizar
os nossos posts anteriores, que mencionamos que a portaria está indo para o brejo. Eu entendo que com essa aprovação a coisa realmente se complica em relação a essa portaria do ponto eletrônico. Muito obrigado.